Boa noite, Adil. Boa noite, Vera. Boa noite para todos. Beth, boa noite. Flavinha, boa noite. Darlene, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós iremos falar sobre um tema que eu achei muito interessante, que vem muito de encontro, né? Ao que nós fazemos aqui todas as noites. E a gente já sabe, né, que o quanto é bom a gente ouvir histórias, a gente já aprendeu que quando nós éramos crianças nós ouvíamos, né, os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares contarem história, e a gente sabe o quanto isso é importante, né, para os nossos corpos mental, emocional, espiritual e físico, né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma história muito interessante que nós nunca ouvimos, ou pelo menos eu acho, né? Que não, eu mesma não tinha ouvido. A história chama-se O Dia em que a História Nasceu. Olha que interessante. Todas prontas? Todos prontos? Se aconcheguem, deite, relaxem. Só não vale dormir, hein? Então vamos lá. Em um lugar por detrás das colinas de uma antiga cidade lendária do Oriente, contava-se uma história sobre como havia começado o costume de contar histórias. Os habitantes daquela região ostentavam a glória de ter inventado a arte milenar de contar histórias e, com isso, acalmar a alma. Tudo começou quando um menino, de nome Favo, chorava dias e noites sem que ninguém conseguisse consolá-lo. Ninguém entendia a razão pela qual ele chorava. Os pais, pastores simples, levaram Favo aos homens sábios da aldeia
perguntando o que deveria ser feito. Os anciãos disseram o que eles precisavam fazer. Os pastores voltaram para casa e seguiram exatamente os conselhos dos homens sábios da aldeia, mas de nada adiantou. Favo chorava, chorava, chorava. E com isso não mamava, não dormia, não engordava e não crescia. Os pais apavorados temiam que a criança morresse de fraqueza. Foram em busca das mulheres experientes, as parteiras, que ajudavam as crianças a nascer. Elas então ensinaram ao casal alguns truques antigos que faziam com que todas as pessoas sorrissem, para que Favo abandonasse o choro doído. Os pais fizeram tudo que mandaram as mulheres experientes, e nada. Nem mesmo uma trégua Favo dava. Chorava e chorava e chorava. A família não sabia mais o que fazer. Favo era o primeiro filho do casal Karim, o pai, cujo nome significava nobre em árabe. Era dono de uma visível nobreza de coração. Tinha aprendido desde cedo a cuidar do rebanho. Cantava tocando um instrumento antigo que hoje nem existe mais. As ovelhas o seguiam sem pestanejar. Era um homem bom que se uniu em amor muito cedo a Zahra, linda como uma flor, porque Zahra quer dizer flor em árabe. Era uma época em que o desejo e o romantismo manifestavam-se de maneira ritual. Um homem apaixonado executava uma dança de amor para conquistar a sua mulher. A dança era um modo de representar, por meio de gestos, a felicidade que o casal teria por toda a vida. Era a tradição que a mulher mais recatada apenas acompanhasse com os olhos os volteios e meneios do futuro marido. Cabia a ela dar um sinal de aceitação, 12 dias depois do início da dança. Isso mesmo, o homem dançava durante 12 dias para envolver e encantar a mulher. Passado esse tempo, ou ela ficava muda, olhando para o infinito, ou se levantava e aceitava participar da dança. Se ela ficasse muda, o pretendente parava de dançar e ia embora. Se a moça aceitava dançar, toda a tribo o aplaudia. Sabiam que era o início de um novo ciclo. Juntos eles entravam nas águas do rio do amor e se banhavam de esperança, e assim a vida seguia seu curso. Karen conheceu Zahra e se apaixonou por ela, e ela por ele. Karen dançou de maneira certa para conquistar o coração da donzela. Foram 12 dias de expectativa e no último dia fizeram o que mandavam os seus corações. Olharam-se como se nada nem ninguém importasse mais. Tocaram-se em uma dança leve e assim ficaram em um sonho comum. Depois entraram juntos no rio do amor e juraram felicidade eterna. Conheciam um pouco do que haveria de vir em sua vida. Eram jovens demais. E por isso mesmo não temiam o amanhã. Foram viver juntos. Caminharam por paragens tranquilas e plantaram em terra boa. Zahra
ficava em casa esperando o amado, que saía a pastorar por lugares onde a relva crescia, verdejante e saborosa para o rebanho. Zarra fingia ciúmes das ovelhas, reclamando que os animais tinham o privilégio de ouvi-lo tocar durante o dia inteiro. Ela não. Mesmo cansado do ofício estafante, Karen tocava durante algum tempo. Depois, deitavam-se embalados pelo luar e assim ficavam até a chegada do novo dia. A luz da manhã chegava e com ela a disposição continuada de viver. Era assim cada noite, era assim cada manhã. Danças e canções nos dias quentes e nas noites gélidas da antiga província. Era assim nos tempos secos ou de chuva tépida, juntos Karen e Zarra. Algum tempo depois, chegou o Favo. Foi amado desde o início. Enquanto a barriga de Zarra crescia, o pai já fazia planos. O nome já estava decidido, Favo. Nadariam no rio do amor e não se contentariam com felicidade pouca. O casal esperou com muita alegria e ansiedade a chegada de Favo, até o dia em que ele veio ao mundo. Chorou na hora certa, mas nunca mais parou de chorar. Os pais não entendiam o porquê do choro prolongado. Depois de muito ir e vir, com alguma tristeza, mas sem perder a esperança, conheceram uma sorridente anciã, enrugada pelo tempo, dona de uma enorme sabedoria. Foi assim. Ela passava pela frente da modesta casa do casal. Ouviu da rua o choro do menino e adivinhou a impotência dos jovens pais. Fingiu precisar de ajuda e bateu à porta. Eles imediatamente pararam o que faziam para acolhê-la. Deram-lhe água, alimento e um teto amigo, sob o qual se abrigar. Sentada em uma das cadeiras da casa simples, mais hospitaleira, a velhinha quis saber o motivo do choro. Contaram então os dois sem demora tudo o que tinham feito para conter o choro dolorido do menino. Tudo em vão. Falavam atropeladamente, como quem não tem muita oportunidade de conversar. A velha senhora os interrompeu, mudando completamente o assunto. Perguntou sobre a arte de pastorar. Karen sorriu e começou a dizer o que fazia para que o seu rebanho fosse bem cuidado. A velha senhora perguntou os nomes das ovelhas e ele explicou que elas não tinham nomes. A anciã então sugeriu que ele inventasse um nome para cada uma das ovelhas. Para dar o exemplo, apontou para uma pequenina ovelha que dormitava num canto do curral e deu-lhe o nome de Amanhã. Nem ela mesma soube como surgiu esse nome. E que lembrança foi essa de dar um nome como aquele para o animalzinho? Aliás, foi assim que surgiu a palavra amanhã. A partir dessa palavra, a velha senhora começou a inventar novos nomes. Inventou manhã e inventou manha, que no fundo era o que fazia o pequeno Favo. A velha senhora então pediu que Karen contasse a história de amanhã à ovelha. Karen, entusiasmado com a ideia, criou uma história tão linda, mas tão linda, que deixou até Zarra emocionada. Como era a história, papai? Calma, filho, disse delicadamente
Joaquim. Está bem, continue a história, papai. O que aconteceu então? O pequeno Favo, apesar de nada entender do que diziam ao lado dele, parou de chorar. O tom de voz que Karen usou para contar a história da ovelha amanhã, as palavras que escolheu, o ritmo em que falava, tudo isso despertou muito amor no coração e no espírito do menino e o tranquilizou. A manhã se despediu na certeza de que o amanhã não tardaria, que chegaria no tempo certo. Zarra, surpresa, quis saber de onde havia surgido tão linda história. Karen olhou para a ovelha, Karen olhou para a velha senhora, porque ele próprio não sabia explicar. Veio da alma nobre de Karen, disse ela. E prosseguiu, dizendo que as histórias nascem da alma para acalantar outras almas. E assim alimentam de amanhã a vida. Favo, sossegado e sorridente em seu berço, balbuciou algo enquanto a velha senhora se despedia. Ela se voltou para Favo com um largo sorriso no rosto e disse: o amanhã vai se chamar esperança. E o tempo que o amanhã trouxer vai ensinar melhor algumas coisas. O tempo é um grande professor. Disse isso e se foi, apoiada na bengala. Karen ainda tentou convencê-la a ir até a outros membros da tribo para que ela dividisse a sua sabedoria com eles, mas a velha senhora não cedeu aos seus apelos. Desapareceu na estrada. Com um último aceno apoiado em sua bengala com um sorriso nos lábios. Ninguém nunca soube quem foi esta mulher, nem de onde veio e para onde partiu. Só se sabe que com ela que as histórias nasceram. Primeiro foram contadas oralmente pelo nobre Karen, que reunia todas as crianças depois do jantar ao pé da fogueira para explicar a origem da vida, das coisas e dos sentimentos. Karen contava tudo de memória, improvisando, inventando. Mais tarde, Favo tornou-se, ao crescer, um notável contador de história, famoso por todas aquelas colinas. Depois vieram os livros. Com eles, as histórias foram ganhando mais cor. Hoje em dia, alguns leem, outros contam o que já leram ou ouviram, e outros inventam. E a história do amanhã, papai? Essa já foi contada tantas vezes e de tantas formas que ninguém sabe ao certo como começou. A história que Karen contava sobre uma ovelha triste que teve uma patinha ferida por uma pedra mal educada que não gostava de nada que tivesse vida. Coitadinha da ovelha, papai. O que aconteceu com ela? A ovelhinha chorou muito quando soube que não mais poderia ficar com as outras ovelhas, porque doente atrapalharia o grupo. Foi quando uma pequena borboleta apareceu para ela e lhe falou sobre um tal de amanhã que iria curar a sua patinha. A ovelha se acalmou e ficou esperando o amanhã chegar. E a patinha sarou? Sarou sim, meu filho. E ela não teve medo nunca mais? Talvez tivesse tido medo, mas todo mundo tem. Mas ela não ficou paralisada como acontece com muitas ovelhas quando estão com medo?
Ela sabia que o amanhã haveria de chegar. Quando eu tiver medo, eu vou esperar o amanhã. Faça isso, meu filho. O amanhã traz sempre coisas novas, boas ou ruins. Mas se forem ruins, haverá outro amanhã para trazer coisas boas. Papai, como o senhor aprendeu essas coisas? Ouvindo histórias. O dia ia chegando ao fim. Na casa moderna em que morava, Joaquim não desperdiçava os valores antigos que toda gente deve cultivar, e cuidava como um pastor do seu rebanho precioso. Olhando para os filhos, um sentimento de gratidão a Deus brotava em sua alma. Eram eles o fruto do amor que dava mais sentido à sua vida. Os pés aquecidos e protegidos por meias delicadas prenunciavam um outro dia ainda melhor, sempre melhor. E então acabou-se a história de como nasceu a história. Linda, né? Eu gostei muito. E dentro dessa história, né, nós percebemos que todas as histórias terminam. Algumas são povoadas de tristeza, não é mesmo? Outras fazem a gente rir. Todas iluminam. Histórias despertam a criatividade. Um pouco se ouve, outro tanto se imagina. Não se pode tocar nem ver os sentimentos que emanam de gatos, elefantes, sapos, cavalos e outros animais. Nas histórias, eles podem falar e brincar de ensinar verdades. Há histórias também sobre gente comum que ganha uma vida mais poética quando sua essência é revelada. Este livro chegou ao seu final. Meu intento amoroso de escritor é que sua mensagem permaneça e inspire outros escritores e contadores de história, cantores de um canto bom, que é a novidade da vida. A Vida, um livro cujas páginas são preenchidas por penumbra e luz, ficção e realidade, quedas e voos, histórias inspiradas em vidas, histórias que inspiram vidas. Então, tá aí. Essa linda história que vai inspirar a todos nós, as nossas vidas, o nosso amanhã. Sempre que houver amanhã, há esperança. Gente, amei a história. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês reflitam muito sobre o amanhã. Obrigado, Gu. Bom ter você aqui. Espero que vocês possam tirar dessa linda história, de como nasceu as histórias, um exemplo de que, aconteça o que acontecer, estejamos aonde nós tivermos que estar, vivenciemos o que nós precisamos vivenciar, sempre haverá um amanhã. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, uma linda noite e um lindo amanhã. Tchau!